Boa noite. Boa noite, pessoal. Todos que estão chegando aí na nossa live agro. Sejam bem-vindos. Hoje uma live muito especial com um convidado aí que é referência e uma inspiração também para todos que falam e que buscam conhecer um pouquinho mais sobre o agronegócio. Chico Graziano, engenheiro agrônomo, doutor em administração e professor de MBA da FGV. E o Chico também é agroambientalista. Ele vai nos explicar um pouquinho o que significa agroambientalista. Boa noite, Chico. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aí para conversar um pouquinho sobre o agro. Oi, Gil, boa noite. Eu que agradeço você permitiu conversar com a sua turma aí, gaúchos principalmente, com certeza, né? Mas você que trabalha nessa ligação entre política, comunicação e o agro, eu acho muito importante, porque tudo que está faltando para o agro hoje em dia é comunicação, né? Então, muito bom ter você aí nessa luta nossa. Eu que agradeço. E o agro, na verdade, ele sempre teve na pauta, né, Chico? Mas agora acho que nesse momento de pandemia aí na quarentena, como os nossos produtores rurais não pararam, ele voltou com toda a força, né? Foi o setor que não parou em nenhum momento e segurou um pouco a nossa economia e garantiu a segurança alimentar. Então, acho que ele está conseguindo dar a volta por cima, né, Chico, em muitos aspectos negativos que às vezes a gente ouve as pessoas comentarem, né, sem muito conhecimento também. Acho que sim, minha percepção é essa também. Porque, especialmente de março para abril, maio, né, quando todos nós nos apercebemos realmente da tragédia que estava chegando esse vírus, tudo foi parando, as pessoas não podiam sair de casa, as fábricas fechando, né, todo o comércio. E foi um momento assim de muita, vamos dizer, muita incredulidade, muita dificuldade. As pessoas ficaram muito perdidas, mas a comida nunca faltou da casa de ninguém, né? Quando saía, ia lá no supermercado, encontrava. Quando ia na padaria, tinha comida. Quando ia na frutaria lá, tinha fruta, tinha legumes. Então, criou-se esta mensagem, que é a que você reproduziu agora, que o agro não parou, né? Tudo parou, mas o agro não parou. E os agricultores, nós somos um pouco assim mesmo, né? A gente não para, não tem sábado, domingo. Domingo dá uma descansadinha, mas na época que é época de plantio, de colheita, não tem feriado, fim de semana. Então, essa ideia de que o agro não para ficou muito consolidada, principalmente agora pela pandemia, é verdade. Isso. E inclusive, eu terminei essa semana uma leitura, Agricultura, Fatos e Mitos, que é o tema aí da nossa live, e acho que esse momento aí, como as pessoas voltaram o seu olhar para o agro, nós temos a oportunidade de mostrar, né, Chico, o que é mito e o que é fato em todo esse cenário. E eu como jornalista, não sou especialista, não sou engenheira agrônoma, mas eu gosto de levar informação. Acho que esse é o meu objetivo. E aí em um dos capítulos do teu livro, tu fala muito sobre o uso dos defensivos agrícolas, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil é chamado agrotóxico, até de uma maneira pejorativa, e que às vezes as pessoas tentam passar uma imagem, né, tipo, como se o produtor rural ele quisesse envenenar as pessoas, né? Pessoas que não conhecem o que acontece da porteira para dentro, na verdade, né? Não conhecem o contexto do campo, o quanto é difícil para o agricultor aquele trabalho. E isso seria até uma irresponsabilidade tanto de quem fala e do produtor que faria isso, né?
Com certeza. Bom, tá aqui, né? Agricultura, fatos e mitos. Você disse que comprou o seu pelo e-book, né? Isso. Mas podia comprar aqui, ó. Se comprar no WhatsApp do Fatos e Mitos, que a gente vai divulgar, né? Eu até autografo, porque Ó, nós ficamos 3 anos escrevendo esse livro. Somos 3 autores. Eu sou o autor principal. Depois de 1 ano e meio de trabalho, eu convidei 2 colegas meus, engenheiros agrônomos, ambos da Embrapa, um trabalha em Londrina, outro na Embrapa em Brasília, e que me ajudaram por mais 1 ano e meio. Nós ficamos 3 anos aí, 1 ano e meio eu sozinho, depois a 6 mãos, exatamente para dar aquilo que é o subtítulo do nosso livro, que é Fundamentos para um Debate Racional sobre o Agro, o que é fato e o que é mito. E este mito dos agrotóxicos é o mais difícil, um dos mais difíceis de ser combatidos, porque eu não sei nem direito explicar por quê, mas as pessoas, algumas pessoas, parece que estão tentando convencer a opinião pública, as donas de casa, que nós, agricultores, estamos envenenando todo mundo. Quer dizer, é uma coisa meio fora da caixinha, né? Veja só, no século XXI, com tanto controle, tanta fiscalização, tanta tecnologia, será possível que nós estaríamos fazendo uma agricultura inferior àquela que fazíamos há 50 anos? Não há nenhuma possibilidade de ser verdade. Hoje, a tecnologia de combate de pragas, com agrotóxicos químicos, né? Agrotóxicos que nós, engenheiros agrônomos, preferimos chamar de defensivos agrícolas, e que lá na Europa, nos Estados Unidos, são chamados pesticidas, né? Esses produtos, eles nos ajudam, e eles são utilizados de forma controlada, igualzinho remédio humano, medicamento. Então, ocorreu uma evolução muito grande no controle de pragas, nós chamamos de controle fitossanitário, e não há nenhuma hipótese de estar acontecendo aquilo que alguns maluquinhos aí ficam dizendo, estamos envenenando o mundo. Olha, pode comer fruta, pode comer os alimentos. Ah, mas tem um problema aqui, tem um problema ali. É verdade, sempre tem um problema. Sempre existe uma dificuldade localizada. Isso acontece, em geral, com vários setores. Você pega no medicamento humano, antibióticos, que foram essenciais. Como é que a gente viveria sem antibióticos? Mas os antibióticos causam resistência às bactérias. E existe hoje superbactérias que matam milhares de pessoas no mundo todo. E aí, nós vamos parar de usar o antibiótico por causa disso? Eu não vou, não. Meu filho fica doente, vou dar antibiótico nele. Meu neto fica doente, pode dar antibiótico nele. Porque, mas tem algumas pessoas que podem ter reações assim, assim, assado. Então, esses mitos, como o mito dos agrotóxicos, eles precisam ser combatidos com informação precisa, informação referenciada. Quer dizer, eu acho que... Eu não acho, para de achismo. Eu acho que, com o mundo da internet, você que é jornalista sabe disso, todo mundo virou conteudista, todo mundo é especialista de tudo, né? Uma coisa bárbara. E, né, há muita desinformação. Então, a minha contribuição com o livro, o Agricultura, Fatos e Mitos, é nesse sentido. E na questão dos agrotóxicos, nós temos os dados. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, através da Anvisa, eles fazem análises de resíduos em alimentos. E o resultado dessas análises, quando são publicados, todos tomam conhecimento, eles não têm muita diferença dos resultados que quando são feitas análises semelhantes lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil tem um padrão mundial de utilização da moderna tecnologia no agro. Mas por que muita gente fala? Por causa tem outros interesses, não propriamente os fatos científicos. Exatamente. Aí tem pessoas que acreditam que consumindo alimentos, que é necessário consumir alimentos orgânicos, né, para te estar livre de agrotóxico, quando a gente sabe que os dois, né, os dois alimentos são saudáveis, né, Chico? Esse é outro mito, né? Porque são tantos mitos, esse é outro mito. Que se é orgânico é melhor do que o que não é orgânico. Não existe nenhuma comprovação científica disso. Nenhuma. Em nenhum lugar do mundo.
E tem muita gente que já pesquisou sobre isso, fazendo análises comparativas entre frutas, por exemplo, que são produzidas pelo método orgânico e frutas que são produzidas pelo método convencional. Vai fazer análise nutricional? É a mesma, né? Existem amostras de produtos orgânicos que estão contaminadas. Há um tempo atrás, morreram pessoas com produtos, alimento orgânico contaminado, né? Contaminado por bactérias. Então, não é porque é orgânico que é saudável. Pode ser, pode não ser. E não é porque é convencional que é ruim. Não é. Pode ser, mas em geral também não é. Então, essas informações são aquelas que nós apresentamos no livro. É o que precisa ficar claro. Se você gosta de consumir produto orgânico, vá em frente, numa boa. É um desejo do consumidor. Tem consumidor que acha que com isso, porque ele tem uma percepção diferente, ele acha que com isso ele está ajudando a preservar o planeta, etc. Eu acho legal isso daí, não tenho nada contra, acho super simpático isso. Agora, não pode, como aquelas pessoas que são vegetarianas, por exemplo, que eu não gosto de comer carne, etc., falam que a carne faz mal. Ora, para com isso. Você não quer comer carne, não come, não tem problema nenhum. Agora, eu vou comer carne, adoro picanha, adoro churrasco. Não vem dizer que faz mal, porque se carne fizesse mal, na civilização humana, durante 6, 8 mil anos, a carne não faria parte da nossa dieta. A carne faz parte da dieta dos seres humanos há milhares de anos. Então não adianta um neguinho agora vir falar que carne faz mal, porque, sinceramente, não faz. Exatamente. São os mitos que vocês estão contribuindo para desmistificar, né? Uhum. Entre tantas polêmicas, na verdade, que tem surgido aí do agro, e tá crescendo esse movimento realmente de fake news em todos os lugares, né? De que a produção pecuária aí tá acabando com o planeta e o consumo de carne tá prejudicando o desenvolvimento das pessoas, quando a gente sabe, né, que na verdade eles não têm embasamento, né? Eu não sei da onde que eles tiram essas informações e vão passando adiante. E hoje em dia a gente sabe que para uma notícia ficar disseminada é muito rápido, né? Então a gente vai combatendo aos pouquinhos. Agora vamos ter claro aqui também, quem faz essas campanhas, no caso, vamos pegar o caso específico da carne, né? Quem faz essa campanha, eu chamo a elite da elite, não é nem a elite, é a elite da elite. Porque se você sair aí, em qualquer cidade média do Rio Grande do Sul, aqui de São Paulo, sai ali e vai perguntar para o cara se ele acha que carne faz mal. Agora que ele está comendo carne, agora a carne ficou um pouco cara por causa desses problemas do comércio, etc., mas não dá para você convencer as pessoas que carne faz mal, que se você comer carne, você está destruindo o planeta. Isso existe, sabe? Eu sempre falo, as Bela Gils da vida, que vendem produtos naturais, porque eles vendem produtos naturais, eles têm interesse comercial. Então, eles falam que isso aqui não é natural, compra o meu é que é bom. O meu é cheio de componente químico. Então, faz agora o bife de soja misturado com grão de bico, com pasta de ervilha, e você vai lá comprar o hambúrguer de carne que não é carne. Faça-me um favor. E vai querer me convencer que isso é melhor do que hambúrguer de carne de verdade? Mas eu não gosto de achar que o boi morre. Então, tudo bem. Você não gosta de ver o boi morre, então você também não come ovo, também cuidado, não pode comer frango. Eu só como carne branca. Então o peixe pode morrer, né? Quer dizer, o peixe pode morrer, o boi não pode. Então, existe uma discussão que é muito assim, como eu falo de novo. É uma super de uma elite rica, que não tem problema de alimentação, só come tomatinho colhido no pé, só come coisinha assim, vai em restaurantes caríssimos, faz aquele slow food, né? Tem que comer devagar, eu só estou comendo aqui o que produzir ali, mas sabe, isso daí não tem nada a ver com a alimentação humana de 7,9 bilhões de habitantes.
Agora, eu não acho errado eles comerem slow food, comer coisinha. Eu acho super gostoso. Eu também, às vezes, faço isso, porque eu gosto de cozinhar, etc. O que não pode é atacar a agricultura por conta disso. Aí não. Aí a gente rebate. Exatamente. Por muitos anos, na verdade, eu nasci na colônia. Minha família é toda de agricultores. E eu nunca vi, que eu lembre, a minha família rebater qualquer crítica. Assim como eu acho que a gente dificilmente via, né? Os agricultores estavam preocupados em trabalhar, em produzir, e de repente eles se viram assim, né, com uma onda de críticas ao trabalho deles, ao sustento deles, né? Sendo que nós dependemos do que eles produzem e colocam nas nossas mesas. Então, acho que isso que tu está falando é a realidade, né? As pessoas, às vezes, elas se iludem com o fato de que eu não vou comer carne, porque eu não quero ver não quero que matem o gado, não quero que matem a galinha. Só que a forma com que elas fazem isso, quase impondo aos demais e desrespeitando quem está trabalhando, né? Quem está lá no meio da roça, levantando cedo, tratando os bichos, recolhendo o que precisa recolher, né? Acho que é esse o caminho, na verdade, que a gente precisa trilhar agora. Não dá para ficar quieto sempre, né? Mesmo que a gente saiba que o agricultor é mais pacificador, geralmente. E você que trabalha com política, vamos também botar aqui o dedo na ferida. Tem muito política por trás disso. Porque os partidos de esquerda, o PT, o PSOL, essas coisas aí, comunistas, socialistas, eles são contra o fazendeiro. Eles acham que devia acabar, eles são contra as empresas, eles acham que tudo devia ser distribuído, tudo ser comunista. É um negócio até meio gozado, porque o comunismo no mundo já acabou faz tantos anos e não deu certo, né? E o pessoal fica com uma conversa que tem que ser todo mundo camponês. Quando os seus pais, os seus avós lá na colônia, ou os meus pais, os meus avós aqui em Araras, no interior do estado de onde eu sou, naquela época você podia dizer que todo mundo trabalhava com a própria mão. Então, assim, a ideia do camponês, né, lavrando a terra, etc., era uma coisa assim meio idílica. Você falar nisso hoje em dia é você achar que os trabalhadores, que os produtores rurais, que os fazendeiros devem ser escravos, porque, né, esses dias eu mostrei, porque vi no Instagram uma máquina colhendo cenoura. Mas é uma máquina, é uma super de uma máquina. Mas você é contra colher com máquina? Você acha que tem que ser tudo na mão? Então, tem gente que fica defendendo uma agricultura do passado, porque eles acham que devia ser um sistema que eu não sei como é que funcionaria. Realmente eu não sei, porque eu falo, como eles não têm problema de comida, porque são todos ricos, são da elite, esse pessoal da esquerda, então eles acham que a agricultura podia ser assim, assim, assado, mas esquece do povo. O povo precisa da produção em grande escala, nas metrópoles, né? Então eles ficam, não, produza o seu moranguinho em casa, vamos fazer uma horta doméstica, vamos fazer não sei o quê. Tudo isso é legal, eu tenho aqui, ó, tô vendo, falando com você, tô vendo meu pé de amora tá ali, cheio de amora, mas você acha que eu vou sustentar o mundo produzindo amora em casa? O pessoal que gosta de comer amora, eu quero ir lá no supermercado comprar amora, aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, é linda, mas tem 12 amoras. Então, a produção comercial, a produção capitalista, a produção de escala, mecanizado, é essa que manda no mundo todo, não é só no Brasil. É no Brasil, é na Europa, é na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no Japão. Então, nós temos que ter muita paciência, viu, Júlio? Temos que ter muita paciência, explicar, conversar com a população, falar, tudo bem, o pessoal está falando aí, mas cá entre nós, se o que eles falassem da carne estivesse funcionando, não estava aumentando desse jeito a produção, né? O Brasil hoje é o maior produtor mundial de carnes. Carne de boi, vaca, carne de frango e carne de suínos. E o Brasil está começando a produzir muito peixe e vai ser o grande produtor de camarão também. Então, são carnes. O mundo inteiro compra, gosta, não tem essa de que não, sabe? Existe um saudosismo, um negócio, um esquerdismo, eu não sei o que é, né? Você que trabalha com política
Entende o que eu estou dizendo? E nós precisamos ter paciência e explicar para as pessoas. Eles conseguiram separar, na verdade, aqui no Brasil também, o agronegócio e a agricultura familiar, né? É isso aí. Quando a gente fala em agronegócio, dá a impressão de que o pequeno, ele não está representado. Isso já é outro problema que eles criaram, né? É outro mito, né? É um capítulo inteiro do Agricultura, Fatos e Mitos, exatamente sobre a agricultura familiar, onde a gente mostra que na produção de soja, na produção de tudo que o Brasil produz, você tem várias categorias de produtores e, por exemplo, o produtor de soja gaúcho, ele produz soja, soja é uma commodity, mas quem está produzindo é um agricultor familiar. Ele é familiar e participa do agronegócio. Então, é o agronegócio familiar, não tem oposição. Agronegócio de um lado, familiar do outro. Não. A produção de fumo, que no Rio Grande do Sul é muito importante, em Santa Catarina também, é agronegócio familiar. São pequenos agricultores, tocam a roça com a sua família, mas participam do mercado. Então, não tem nenhuma oposição. E isso surgiu, a gente conta essa história no livro, você leu, né? Porque o Lula, que fazia e fez tudo que fez no Brasil, né? Do ponto de vista negativo, quero dizer, eles sempre governaram com uma oposição, do nós contra eles. Então, inventaram o agro. Nós somos o familiar, vocês são o agronegócio. E começaram a opor o agricultor familiar do agricultor que faz agronegócio, quando, na verdade, é a mesma coisa. Então, foi uma jogada de política que causou um defeito horrível no Brasil, criou esses raciocínios esdrúxulos das pessoas que falam, não, eu só quero comer tomate se ele for produzido pela agricultura familiar. Ou então, o feijão é o feijão da agricultura familiar. Só que 85% do feijão do Brasil não tem nada de familiar. É puramente comercial, né? É empresarial. E graças a Deus que é assim, graças à agronomia que é assim. Porque se não fosse assim, você não produzia feijão, porque feijão tem muito mosaico, muita doença, muito vírus, muita praga. Então, não vai plantando uma rocinha de feijão aqui, achando que você vai produzir feijão para Porto Alegre inteiro, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Não adianta. O mundo que nós temos hoje é um mundo tecnológico. Se é assim para telefone celular, por que na agricultura não vai ficar igual fazia há 50 anos, utilizando, né, chazinho para combater pragas? Não adianta, é mundo da tecnologia, tecnologia no agro também. E o pequeno agricultor familiar, ele também precisa usar tecnologia. E ele está usando, menos talvez do que pudesse ainda utilizar. Mas o pequeno agricultor hoje, eles são muito bons. Isso é uma coisa que eu estudo, eu dou aula sobre isso. O pequeno agricultor, o agricultor chamado familiar de soja, a produção dele é no mesmo nível do grande produtor de soja. Esse aqui é pequeno, esse aqui é grande, mas o nível tecnológico é o mesmo, produtividade, eles são muito bons. Exatamente. E é graças à tecnologia, e eu vejo um esforço também, né, dos pequenos produtores, né, para conseguir levar a tecnologia para dentro da sua propriedade, que a gente está conseguindo produzir mais sem aumentar a área, né, Chico? E a gente sabe que a população vai aumentar ainda mais e a gente precisa dar conta de alimentar aí o Brasil e também exportar, né? Porque o Brasil é o celeiro da produção de alimentos. É mais ou menos isso. O Brasil garante a comida do brasileiro e exporta para mais ou menos 160 países. 160 países compram alimentos do Brasil. E esse alimento do Brasil, nesses países, são consumidos estimadamente por cerca de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora se alimenta de produtos brasileiros, não só de brasileiros, mas entra na dieta de 1 bilhão de pessoas. E nós estamos só começando. O avanço tecnológico do agro brasileiro é muito grande. Vai aumentar a produção de tudo, como está aumentando. Você pega a produção de suínos, não faz muito tempo, a gente produzia porco, e ainda a pessoa ainda tinha medo de comer carne de porco, porque achava que dava cisticercose, dava aquela doença. Hoje você vai visitar uma granja de suínos, eles são tudo branquinho, andam na ponta do pé. Eu falo, parece que eles andam de salto alto.
né? São granjas extremamente profissionais, produzem com alta produtividade, seguem as normas do bem-estar animal, porque se não fizer isso, não consegue exportar para o mundo afora. Então, você pega, estou falando na suinocultura, mas você pode pegar qualquer ramo. Eu que sou engenheiro agrônomo, conheço bastante essas coisas, né? Nós evoluímos muito e vamos evoluir mais ainda. Então, agora, é preciso comunicar, é preciso dizer aos políticos, é preciso dizer à população, às donas de casa, né? Explicar para os jornalistas que o Brasil faz uma agricultura de qualidade, né? Que o Brasil está seguindo. Mas ainda tem muita coisa errada. Bom, mas também tem médico que é charlatão, tem advogado que é sem vergonha. Né? Não vai dizer que 100% dos agricultores fazem tudo certo. Tem gente que faz coisa errada, tem gente que bota fogo lá no Pantanal. Mas não é isso que é a norma da agricultura. Exato. Deixa eu fazer uma observação. Chegou uma mensagem aqui que o secretário de Agricultura Familiar, Fernando Schwank, está acompanhando a nossa live também. Qual? E o pessoal da Emater do Rio Grande do Sul. O D'Artagnan, o Carlos Turra também estão aqui ligados conosco, buscando informação de qualidade. Claro, a Emater, bom, a gente nem precisa falar do trabalho que o Ministério da Agricultura tem feito, né, Chico, nessa pandemia, liderados pela ministra Tereza Cristina, e a Emater também, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a Emater chega, a gente costuma falar, onde ninguém chega, né? Levando a extensão rural. Eu conheço, eu conheço a Emater do Rio Grande do Sul. Você não pode dizer que no Brasil inteiro é como é no Rio Grande do Sul. Não pode, porque a Emater do Rio Grande do Sul é realmente né, benchmark em assistência técnica, faz a coisa bem feita. Eu já tenho vários exemplos disso, em momentos que eu participei, fui dar palestras, né? Tenho muitos colegas que são engenheiros agrônomos, que trabalham. Então, é um case de auxílio ao pessoal da colônia, né? Ao pessoal que precisa entrar no mundo da tecnologia. Não fica nessa do esquerdismo, não. É tecnologia, é produtividade, é qualidade, né? Não é para produzir bem no agro, é zero ideologia. Esse negócio de ser esquerda, de direita, camponês, nada, é tecnologia. E tecnologia exige conhecimento. Quer dizer, qual é a receita do sucesso do agro? É educação profissional, conhecimento agronômico, né? Sucessão, você pegar os jovens, botar no lugar dos pais, né? Essa é a nossa agenda. Eu acho que o Rio Grande do Sul realmente é um bom exemplo disso. Exatamente. Bah, nós temos muito orgulho aqui dos nossos gaúchos que estão na lida. E um último tema, Chico, que eu quero abordar. Eu moro em Brasília, eu estou no Rio Grande do Sul, vim pegar uns dias de frio, mas agora no Cerrado a seca está, assim, eu nunca tinha visto algo parecido, né? Então, as queimadas da Amazônia e no Pantanal, né, Chico? Que, assim, é o produtor rural que está colocando fogo na Amazônia, Chico? Não, imagine, né? O Cerrado está seco nessa época, como sempre foi. Então, o problema não é no Cerrado. O Pantanal está passando por uma seca que nunca teve. Então, o Pantanal é um pouco diferente do Cerrado. O Pantanal, em setembro, normalmente começa a chover logo no início de setembro. O Pantanal sempre teve muitos problemas de fogo, de incêndio, mas quando chove, logo no começo de setembro, isso tudo se resolve. E esse ano não choveu ainda. Choveu um pouquinho agora, mas muito pouco. Outra coisa, o Rio Paraguai, que é o escoadouro natural das águas do Pantanal, ele está na maior seca já registrada em toda a história nossa. São 55 anos de medição. Então, se o Rio Paraguai abaixou a calha dele, como o Pantanal não tem quase nenhuma declividade, o Pantanal inteiro abaixou e secou. Então, áreas que eram alagadiças, molhadas do Pantanal, desta vez ficaram secas. Essas áreas ficaram secas e não choveu em setembro. Resultado, nós tivemos realmente uma situação terrível, triste, trágica, né, de que perto de 1,5 milhão a 2 milhões de hectares
pegaram fogo no Pantanal. Isso não é legal. Isso não há ninguém que possa defender isso, né? E a questão dos fogos, quem botou fogo? Eu diria, todo mundo botou um pouco de fogo. Porque quando você vê o mapa do INPE, das imagens de satélite que mostra aonde estão os focos iniciais, eles estão muito ligados às cidades e às rodovias. Então, onde passa a rodovia, teve mais foco de incêndio. Por quê? Porque é lá que tem mais gente que vai acender uma comida na beira da estrada do caminhão e aquele fogo ali se espalha. Quer dizer, você tem causas variadas. Existe perícia, mostrou o quê? Gente que foi tirar mel de abelha silvestre, você queima para fazer a fumaça, para as abelhas não atacarem você, o fogo pulou e queimou não sei quantos milhares de hectares. Então, um pouco de tudo isso, né? Junto com o que eu disse, uma seca inusitada no Rio Paraguai e um setembro muito seco de chuvas. Então, o Pantanal realmente está sofrendo muito. Exatamente. Mas é preciso entender, né, o contexto do que está acontecendo, né, Chico? Para não... E ter as informações, né? Exatamente, os números, os dados. A gente sabe que não é perfeito, né? E ter cuidado com o jogo político, que tem uma turma que quer falar mal do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, e fica dizendo, então, que é tudo culpa do governo, dos agricultores, que é para desgastar o governo. Porque nós temos que ser espertos para entender que tem muita gente que está simplesmente fazendo jogo político para atacar o governo, fica dizendo que foi o agricultor, porque o Bolsonaro apoia a agricultura, dizendo que o agricultor lá que pôs fogo. Então, você tem muita política que mistura, confunde tudo, e aí você vai lá ver o jornal lá da TV, você vai ver aquele monte de coisa, você tem que falar, gente, tá tudo errado essa notícia. Os jornalistas, me desculpe, você é jornalista, os jornalistas, eles dão notícias que nem sempre são as mais verdadeiras. Eles pegam aqui, pegam ali, e às vezes tem jornalista militante também, né? Ele é jornalista, ele finge que é mocinho, mas ele também está fazendo jornalismo político para desgastar o governo. Então, olha, jogo duro, viu? Jogo duro. O trabalho está só começando, né, Chico? Está só começando, isso aí. Exatamente. E assim, ó, acho que é importante também, porque às vezes a gente vê a manchete e as pessoas, a gente sabe, né, que nem todo mundo vai buscar o conteúdo, a informação, porque quando tu lê, às vezes tu já percebe que o que está no título não se sustenta dentro da notícia, né? Mas acho que nós estamos no caminho. E eu quero te pedir para deixar uma mensagem aí, Chico, de otimismo, né, para os nossos produtores. A gente tem muito filho de produtor que está nos acompanhando. Tem gente de todo o Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, Caxias. Tem gente aqui de Porto Alegre, tem gente de Passo Fundo, da minha terra, Coronel Bicaco também, muitos conterrâneos. E, né, deixar uma mensagem aí de incentivo também e assim, acho que de agradecimento, né? Claro, pois não, com muito gosto. Eu quero me despedir. O Rio Grande do Sul talvez tenha sido, nesses momentos de pandemia, o estado onde os agricultores mais sofreram, porque o Rio Grande do Sul sofreu uma seca muito forte este ano. Quando veio a pandemia, os agricultores estavam muito sofridos, muita gente perdeu soja, muita gente que ficou com medo de plantar milho na sequência, outras lavouras. Então, o Rio Grande do Sul, o agricultor do Rio Grande do Sul é um batalhador, está enfrentando veranicos cada vez mais fortes, né? Eu outro dia estive em Passo Fundo, na Embrapa, entendendo como é que eles estão pesquisando essa questão dos veranicos. Eu dou aula lá, existe uma conveniada nossa da FGV que dá cursos lá em Passo Fundo. Todo ano eu vou dar aula em Passo Fundo, já fui a Santa Maria também, aí no Rio Grande do Sul. Então, fica aqui meu abraço, e um abraço do quê? De um agrônomo, de um agricultor que está se esforçando para fazer a sociedade compreender que a agricultura, a pecuária do Brasil pode ser o melhor caminho para o nosso futuro. Porque o Brasil não vai ser um grande produtor de computador, o Brasil não vai ser um grande produtor de sei lá do quê, eu não vejo outra
Brasil não é um grande produtor de minério, avião, pode ser, não, acho que não. Não tem, talvez não tenha melhor caminho, pensando assim, daqui 50, 100 anos, o Brasil poderá fazer da agricultura, da pecuária, hoje nós falamos do agronegócio, o caminho para o seu futuro. Eu acredito nisso. E te agradeço, Gil, pela oportunidade. Imagina. Obrigada, Chico. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui. E um beijo para todo mundo e até a próxima. Até.